Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio, aqui da Tapera. Queria agradecer a presença de todo mundo. A Tapera é uma instituição sem fins lucrativos, é uma biblioteca, uma livraria, um espaço cultural, que faz uma série de debates, atividades, cinema, lançamento, roda de conversa. Gostaria de agradecer muito a editora Capulana, que já é nossa parceira aí faz um tempinho. A gente tem grande satisfação de contar com os livros aqui, e agora está podendo fazer esse evento, é um motivo de grande orgulho e honra para a gente. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Eu vou passar o cerimonial aqui para a jornalista Rosane Queiroz, que vai fazer uma introdução aqui, vai conduzir os debates aqui. Agradeço a presença de todos aí. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos começar falando um pouquinho do livro, né? Um marco da literatura moçambicana. O volume de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Onuana, ele acaba de ganhar essa nova edição no Brasil pela editora Capulana. E uma das novidades do livro é que ele tem um conto inédito, né? Antes eram 7 contos, agora são 8. Rosita até morrer, um conto de 1971, que nunca antes havia sido publicado em livro. A obra é considerada um clássico da literatura africana e se tornou uma metáfora do enfrentamento ao autoritarismo e opressão impostos pela colonização portuguesa. O autor, Luiz Bernardo Onuana, nasceu na cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, em 1942. Aos 17 anos, foi para a capital estudar jornalismo e, aos 22, se tornou membro da Frente de Libertação de Moçambique. Foi preso em 1964 e permaneceu 3 anos na prisão. A primeira edição do livro foi publicada em Moçambique, naquele mesmo ano, em 64. Em 1969, em plena guerra pela independência, a obra foi traduzida para o inglês e conquistou reconhecimento internacional, sendo publicada em vários idiomas e países. Após a independência de Moçambique, em 75, Onuana foi nomeado diretor de gabinete do presidente Samora Machel e participou ativamente da vida política do país. Foi ministro da Cultura de Moçambique em 1986 e atualmente é diretor executivo da Fundação para a Conservação da Biodiversidade. Em 2017, ele lançou um novo livro de ensaio e crônicas, mas Nós Matamos o Cão Tinhoso continua sendo o seu livro mais famoso. Aqui para falar com a gente, Vima Lia Rossi Martim, doutora em Letras e professora de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da USP, e faz parte do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. Ela é quem assina o prefácio do livro e certamente tem coisas muito interessantes para contar sobre esse clássico. Luciana Bento, blogueira, socióloga, mediadora de leitura, livreira, mãe, estudante, professora, o que mais? Leitora e mediadora em reflexões sobre literatura, maternância, racismo e empoderamento da mulher e da criança negra. Então, Luciana. Aí a gente tem aqui na ponta, né, o Oswaldo Faustino, jornalista, com atuação em jornais, revistas, rádio, TV, editor, repórter, locutor, contador de histórias, autor de livros de histórias em quadrinhos. Participou do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro e foi colaborador fixo da revista Raça Brasil. Hoje, o Oswaldo faz parte da COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um braço do Sindicato dos Jornalistas para essas questões. E aqui na ponta, a Deise Serena, que vai fazer a leitura de alguns trechos. Ela é escritora, fotógrafa e artista com atuação em sarau de literatura, canto e poesia. Bom, queria começar pedindo a Vima para contar um pouquinho do livro, da tua relação, né, como prefaciadora, e por que esse livro é um marco na literatura moçambicana. Tem outro microfone aqui, acho que pode pegar esse.
Bom, então, boa noite a todas e a todos. Esse espaço é tão pequeno, não é tão pequeno, mas assim, ele é suficientemente aconchegante que eu fico pensando... Talvez vocês me ouvem assim? Ah, por causa da transmissão. Um pouquinho mais longe. Então, vou usar o microfone. Bom, eu começo agradecendo o convite, né, para... Na verdade, o primeiro convite que eu agradeço é o convite da Rosana, para eu escrever o pós-fácil desse livro de contos, Nós Matamos o Cão Tinhoso, e porque a minha presença aqui é decorrência desse convite primeiro, então, né, e que foi um convite que me deixou muito contente, né, porque, para além da admiração, enfim, do que eu tenho, né, pelo trabalho da Capulana, que tem sido eu penso que as publicações da editora Capulana têm sido um marco entre nós, né, sobretudo pela qualidade que tem acompanhado, né, que tem, enfim, marcado essas publicações africanas. Então, fiquei super contente com o convite e também por ser este livro, né, que é um livro moçambicano da maior importância se a gente pensar na tradição, na jovem literatura de Moçambique, né? Moçambique é um país que se torna independente em 1975, depois de uma guerra de independência de mais de uma década. E esse livro, que foi escrito ainda nos anos 60, ele foi escrito num momento muito aguerrido, né, da resistência dos moçambicanos em relação ao colonialismo português, né? E ele, aqui entre nós, tinha tido só uma edição aqui no Brasil, nos anos 80, numa coleção da editora Ática, que é muito conhecida para quem estuda literatura africana, as literaturas africanas, né, uma coleção chamada Autores Africanos. E esse livro rapidamente se esgotou. Nem em sebo a gente consegue encontrar mais, né? E quando, então, eu soube dessa iniciativa da editora e da efetivação dessa publicação, de fato, eu entendo isso assim como uma contribuição enorme para nós que estudamos as literaturas africanas de língua portuguesa, em especial, né? Só para vocês terem uma ideia, num dos cursos de literaturas africanas que está sendo oferecido esse semestre lá na USP, e é um curso que conta nas suas 4 turmas com cerca de 200 alunos, esse livro de contos está sendo lido pelos alunos, está sendo lido em xerox, claro, né, que é um pouco da nossa prática em relação a alguns livros que não contam com edição brasileira, né, alguns nem com portuguesa, a gente tem, né, alguma dificuldade, eventualmente, de conseguir esses livros. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era louvar, celebrar essa publicação, né? E como pós-faciadora, na verdade, pós-fácil. Eu escrevi o pós-fácil do livro. E quando a Rosana me fez o convite, ela também me fez uma sugestão, né? Ela um pouco desenhou o perfil do público-alvo do livro. E é um livro para ser lido, claro, pelo público em geral, né? Mas há uma intencionalidade que acho bastante interessante, que tem a ver com formação, né? Formação de estudantes, né? Não só das graduações e das pós-graduações, mas, eventualmente, da educação básica também, né? Alunos de ensino médio e tal. E aí, nesse sentido, a Rosana pediu que eu escrevesse um texto com uma linguagem mais acessível, digamos assim, né? Um texto que pudesse ser lido e compreendido, né, um pouco livre do jargão acadêmico, né? Um convite também que me deixou muito contente, porque eu tenho também insistido na necessidade de a gente deixar o academiquez, né, em alguns momentos um pouco de lado, né? Eu tenho sido muito inspirada, e aqui tem alguns alunos meus, né, que foram alunos meus, eu me sinto muito inspirada por uma pesquisadora norte-americana chamada Bell Hooks, não sei se vocês a conhecem, né?
E a Bell Hooks tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. É um título que eu super indico. Aliás, está aqui quem me apresentou o livro, que foi a Lara. Eu tenho a sorte de... As melhores coisas que eu... Algumas das melhores coisas que eu leio são os meus alunos que me apresentam. Eu fico assim... Mas, Vima, você podia aproveitar e ler. Eu já chego. Um pouquinho para a gente, que dá uma curiosidade. Então, só para ficar e terminar essa minha indicação de leitura também. A Bell Hooks, essa estudiosa norte-americana de literatura, nesse livro ela dedica vários capítulos para fazer uma crítica ao que eu estou chamando aqui de academiquez, né? E aí, nesse sentido, então... eu me inspiro muito nas suas reflexões. Pois bem, porque esse pós-fácil foi escrito, então, numa linguagem mais tranquila, a minha proposta é ler alguns pedacinhos. É um texto muito curto, ele tem 4 páginas, né? E é um texto meu, então eu me sinto muito à vontade para ler. E aí eu vou ler uns trechozinhos, porque acho que eles acabam apresentando de maneira mais estruturada, né, alguns aspectos que são aspectos estruturantes desse livro de contos, né? A minha ideia foi tentar fazer uma espécie de apresentação temática e formal desse livro, né? E então eu passo a leitura aqui. Bom, então esse volume de contos, Nós Matamos o Cão Tinhoso, como a Rosane já disse, é um marco da literatura moçambicana. Ele foi publicado em Moçambique em 64, né, um ano importante para a gente aqui também. E eu falo isso porque eu vou terminar minha fala tentando estabelecer uma relação entre Brasil e África, Brasil e Moçambique, que eu acho, infelizmente, bem pertinente nesse momento. Bom, assim, no mesmo ano em que tem início a luta pela independência, que é 64, a coletânea de Onuana, que ficou presa de 64 a 67, agita o panorama literário moçambicano. Seu livro é celebrado por poetas importantes, como José Craveirinha, outra referência incontornável das literaturas africanas de língua portuguesa, das literaturas escritas em português, eu diria, né? E esses poetas, então, como Craveirinha, reconheceram de imediato o caráter questionador da obra, das estruturas de poder vigentes, e saudaram o fato de que essa coletânea punha em movimento a produção em prosa no país, que estava estagnada desde 52, com a publicação de Godido e Outros Contos. E aqui tem uma especificidade interessante da literatura de Moçambique, que eu acho que vale a pena comentar, que, na verdade, ela é muito profícua em termos de poesia, né? E a prosa demora a engatar em Moçambique. É uma produção muito posterior em relação à poesia, como em quase todas as literaturas. Isso não é prerrogativa da literatura moçambicana. Mas, de qualquer maneira, os próprios moçambicanos se reconhecem como participantes, né, de um país de poetas, mais do que de um país de prosadores, né? Bom, o volume é composto por 7 contos que, de modo geral, recriam a atmosfera asfixiante vivida pelos trabalhadores colonizados e suas famílias e acabam por operar uma denúncia da violência material e simbólica, do racismo e de toda a sorte de injustiças a que era submetida a população moçambicana pobre em meados do século passado. Os textos, protagonizados por personagens que frequentemente se veem sem saída diante das arbitrariedades do sistema colonial, mostram como o silenciamento diante das humilhações e dos abusos era, sobretudo, uma estratégia de sobrevivência, uma vez que a tirania do colonizador não deixava brechas para a contestação ou as revoltas pessoais. Na caracterização do doloroso cotidiano dos colonizados, articulam-se elementos plenos de significado. Animais, como cachorros, aves e cobras, alimentos como o milho, o arroz, o caril de amendoim, a farinha e o vinho, profissões como a do administrador, do capataz, da professora, do veterinário, do enfermeiro, e línguas como o xangana, o ronga e o suazi, são referidos como índices do dia a dia vivido pelos colonizados,
estabelecendo um território de significados múltiplos e intrincados que dão vida própria à matéria narrada. Então, acho que a gente podia fechar. Tá bom, então eu já vou para a parte final aqui. Isso. No Brasil, o livro de Onuana recebeu apenas uma edição, como eu já disse, que foi um marco para o estudo das literaturas africanas no país. Por isso, para nós, leitores brasileiros, essa nova edição brasileira da Capulana de Nós Matamos o Cão Tinhoso é mais do que oportuna. De um lado, trata-se de obra fundamental do campo literário moçambicano, que, ao se tornar acessível, amplia nosso repertório e favorece o cumprimento da Lei 11.645, responsável pela legitimação do estudo da história, das culturas e das literaturas africanas e indígenas no nosso país. De outro lado, as questões presentes no livro, tão reveladoras da opressão e da exploração características do colonialismo português, ganham especial relevo no contexto de crise em que vivemos, no qual se faz necessário reinventar formas de luta pela garantia dos direitos humanos. Obrigada, tá bom? Rima. Bom, eu confesso que eu ainda não havia lido o Onuana, e eu acabei lendo esse conto numa sala de espera, num consultório médico, para me preparar aqui. E era daquelas esperas imensas, né, que você marca às 10, te atendem quase 1h. E eu fiquei tão colada no livro, porque, acima de tudo, o conto ele é um thriller, assim, ele vai subindo e você quer saber o que, embora o nome seja um spoiler, né, o título do conto, e muito emocionante, porque eu comecei a ficar realmente no final quase chorando. E, para vocês entenderem um pouco a descrição desse cão, né, porque a descrição dele é algo muito forte e que é repetida ao longo do conto. Vou pedir para a Deise Serena nos apresentar o Cão Tinhoso. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas e, quando andava, as moscas iam com ele, a voar em volta e a pousar nas crostas das feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Bem, a Isaura era a única que fazia isso. O Kim disse-me um dia que o cão tinhoso era muito velho, mas que, quando ainda era o novo, devia ter sido um cão com o pelo a brilhar como o de Mike. Ou Mickey. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. Mas isso é capaz de ser peta. O Kim diz muitas coisas que a gente nem pensa que podem não ser verdadeiras, porque quando eles as contam, a gente fica tudo de boca aberta. A malta gosta de ouvir o Kim a contar coisas de outras terras e os filmes que vai ver lá em Lourenço Marques. No Scala. E as coisas do El Índio Apache, a jogar luta livre e a fazer tourada. E aquilo que El Índio Apache fez ao Zé Luiz no Continental. O Kim diz que El Índio Apache só não vai ao focinho do Zé Luiz porque não quer. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos, que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois de ela arrebentar e a correr uma distância monstra para não morrer. O Kim não me contou a história toda logo de uma vez, e disse-me que só acabava se eu me portasse bem lá dentro, na prova. Eu passei-lhe quase toda a prova, mas a senhora professora topou e deu-lhe 8 reguadas no rabo. Quando saímos, eu não lhe pedi para acabar a história da bomba atômica,
porque ele era capaz de se lembrar de que a senhora professora lhe tinha feito lá dentro e zangar-se comigo. Ele só acabou à tarde no Sá, antes de começarmos a jogar o 7,5 a cigarros. Todos ficaram de boca aberta a ouvir. Até o Sá deixou de atender os fregueses para ouvir o Quinha contar. Ele contou tudo desde o princípio sem ninguém pedir. Mas era diferente daquilo que tinha começado a contar na escola, porque já não metia o cão tinhoso. Eu não disse nada, porque ele era capaz de se zangar comigo. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. E em muitos sítios não tinha pelos nenhuns, nem brancos, nem pretos, e a pele era preta e cheia de rugas como a pele de um gala-gala. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Então, quem está com o conto muito fresco na memória parece que é o Oswaldo, que chegou contando do conto, que pode falar um pouco. Eu arrisco dizer, o conto, para mim, passou, assim, acima de tudo, é uma história de indiferença, né? De a gente não querer ver aquilo e que cabe, de certa forma, muito no momento atual que a gente está passando. Mas fala um pouco, Oswaldo, das tuas impressões do cão tinhoso. Boa noite. Então, eu contei que está muito fresco, porque, na verdade, eu li umas 5 vezes, e eu vi pelo PDF, porque eu não tinha o exemplar, só peguei o exemplar aqui. Então, só conheço esse conto, mas nós já somos íntimos, ele me conhece e eu o conheço. Bom, primeira coisa que me impressionou foi um título, e que começa a primeira frase do livro, que é o cão tinhoso tinha olhos azuis. Aí eu fico imaginando que esse cão tinhoso tivesse alguma coisa a ver com a metrópole. Fiquei pensando lá. E quando eu me deparo no caminho, para mim, o cão tinhoso não é nem Moçambique. O cão tinhoso é a África, na minha interpretação. É uma África que, naquele momento em que a obra foi escrita, ela só tem detratores, né? Tem os outros cães, tem os garotos. Para não dizer que só tem detratores, tem a Isaura. E tem o narrador, que é um narrador muito presente, o tempo todo presente, que é absolutamente inseguro, né? Que ele não sabe se ele vai amar o cão tinhoso ou vai apoiar o seu assassinato. Então, eu quero deixar muito claro, eu não consegui, a última vez, que foi ainda hoje pela manhã, eu não consegui ler tudo, porque eu chorei. Chorei desesperadamente. Desesperadamente. Porque, apesar de já ter lido, acho que eu finalmente hoje cheguei a uma conclusão do que é que ele estava falando, né? E, bom, mas tem um negócio legal nesse conto especificamente. Eu não sei se vocês sabem qual é a importância da circularidade nas culturas africanas, né? Quase tudo é roda, quase tudo. Você tem a roda que ouve os contadores de história, que em alguns lugares se chamam griot, e a gente fica achando que no continente inteiro chama griot, mas é só nos países francofônicos, né? Mas aquela roda que para ouvir essas histórias, que fazem com que se recupere um pouco mais do quem eu sou, né? Que cultura eu tenho, que povo é o meu, né? E este livro é escrito em roda. A todo momento ele retoma
a descrição do cão, a todo momento ele retoma o comportamento das pessoas que estão em volta do cão. E isso é a circularidade, né? Isso lá no Yorubá é Orum Aie, né? É o Orum, é o Aie, é o dia que sucede a noite que sucede o dia. Não importa que já foi dia ontem, agora é dia também. E isso é muito da escrita do... Ai, meu Deus, esse nome é tão difícil de falar. Pois é ele. Eu fiquei tão impressionado com o Cão Tinhoso que eu não me tornei íntimo do autor. Mas bastava que eu lesse na capa. Bom, só para concluir, né? O nosso tempo é muito curto, porque somos muitos, e também a gente quer responder perguntas. Mas o que eu quero dizer, esse autor tem uma outra característica muito interessante. Ele não nos apresenta os personagens. Os personagens vão surgindo, né? O Kim, que foi esse personagem, Kim, que me lembra fortemente o opressor, muito presente, o opressor. Como ele não descreve, eu não sei como é esse cara, ele não descreveu absolutamente ninguém. Os nomes vão vindo. E sabe o que ele faz com você? Ele te torna cúmplice. Ele te faz amar ou odiar os caras pelas falas dos caras, pelos comportamentos. Ele não diz, fulano tem tal... A gente sabe que esse cara é um explorador, né? Que todo ele negocia com as provas, ele diz que ele desenha lá, então ele promete que ele vai passar o desenho para o narrador, e o narrador tem que passar as provas para ele e aguentar as consequências. Mas ele oprime absolutamente o narrador, né? Ele não odeia o Cão Tinhoso, mas ele é estimulado a pensar na possibilidade do extermínio desse Cão Tinhoso. Porque, afinal de contas, ela já disse para a gente essa coisa nojenta que é esse cão. É esse olhar que se tinha sobre a África. É esse olhar que se tem sobre a África. É só a gente pensar que África a mídia nos vende, né? Eu me lembro daquela viagem do Lula, que chega a um lugar, um país africano, me foge de qual deles, e diz assim, nossa, aqui é muito lindo, isso nem parece a África, né? Por quê? É exatamente isso. Eu, como jornalista de tanto tempo, só no Estadão trabalhei 26 anos, eu fico pensando assim, é claro, é o veículo, é a mídia que compra o noticiário da agência noticiosa. E ele dá a lista do que quer, né? Então, a África só nos vendem miséria, só nos vendem fome, só nos vendem guerra, corrupção e criancinhas barrigudinhas, carequinhas, magrinhas, salvas pelos Médicos Sem Fronteira. Isso é a África. Esse é o Cão Tinhoso, né? Esse é o Cão Tinhoso nojento, mas tem os olhos azuis. E aí, esses olhos azuis, eu falei, bom, eu interpreto como eu bem entender. Sabe por quê? Em qualquer lugar que você olhe, estando no contorno da África, você vai ver o mar. É o mar nos olhos africanos. É sempre a contemplação do horizonte, né? Ou seja, o Atlântico, ou seja, o Mediterrâneo, ou seja, o Mar Vermelho, não importa. Só que esses olhos não brilham. Os olhos do Cão Tinhoso não brilham. Mas as lágrimas escorrem pelas narinas. Porque é assim que se vê essa mãe abandonada, sempre grávida, sempre triste, sempre precisando do apoio alheio. E esse apoio, quando chega, muitas vezes, é para matar os seus líderes, assim como aconteceu com Samora,
assim como aconteceu com Lumumba, e só não aconteceu com Mandela, porque Mandela é um santo. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Bom, tem uma observação que a Vima faz no pós-fácil, que esse livro ele faz parte da formação, né, de muitas crianças, porque ele é lido nas escolas há décadas. E outro escritor africano, Ondjak, né, ele cita em um dos seus livros e fala: nós choramos com o Cão Tinhoso, com um grupo de crianças lendo esse conto. Queria aproveitar e falar com a Luciana, que trabalha com essa questão, né, da formação e do empoderamento das crianças negras pelo blog da Mãe Preta, para você contar um pouco sobre essa tua luta. Olá, boa noite. Eu trabalho com formação de leitores, com empoderamento da criança negra, e a leitura desse conto, né, que é narrado por uma criança, já me remeteu a temas muito atuais, né? A gente, quando o texto foi escrito em 64, né? Foi publicado em 64 em Moçambique, publicado no Brasil em 80, e aí a gente aqui em 2017 lê e consegue fazer leituras que relacionam com o que a gente está vivendo hoje. Eu comecei a ler o Cão Tinhoso e comecei a pensar nas situações de bullying, por exemplo, que as crianças sofrem na escola. Tem muita relação, né? O que o cão vive pela narrativa do menino e as situações de bullying, as situações de racismo, né? O que a menina Isaura vive na escola. Então, assim, o texto também me emocionou, né? E, a partir da leitura dele, eu fiquei mais curiosa para conhecer também os outros contos do autor, né? Porque esse conto é muito impactante, assim, logo de começo, e com toda a razão dá título ao livro, né? E aí eu fui ver que nos outros contos, Oswaldo, essa circularidade continua, né? Os outros contos, eles trazem personagens que estão dialogando com aquela situação que aconteceu também no Cão Tinhoso, e ele trabalha a opressão de diferentes maneiras em cada um dos outros contos, né? E é muito rico, assim, que você também vai vendo novas descrições dos personagens, e aí você volta no meio da leitura. Eu não quero dar spoiler, eu não vou dar spoiler, gente, fiquem tranquilos, tá? Não vou contar o livro, vocês vão ler e vocês vão curtir. Mas você começa a ler e você vê, não, mas esse personagem parece com outro personagem do outro conto. Aí eu voltava, né? Aí eu ia ver se tinha nome, mas não tinha nome. E aí eu continuava lendo e voltava para a leitura. E aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando, né? E você vai vendo que as histórias estão falando de temas, às vezes, diferentes, assim, perspectivas diferentes, mas está trazendo, muitas vezes, essa situação da opressão, né, do colonizador e da população moçambicana da terra, e que está simbolicamente nessa relação do cão, né, e como ele é visto pelos outros e como ele é tratado pelos outros, mas você vê isso também na relação das pessoas nos outros contos. Tem outros contos que são narrados por criança aqui também, né, e mostra muito a relação de família entre eles. É algo que me chamou muita atenção, como eles falam dessa relação da família e essa relação do respeito ao mais velho, né? Todos os contos perpassam por essa ideia do respeito ao mais velho, e aí como a população mais velha tem uma postura diferente da população mais nova com relação à situação de opressão. Então, isso acontece muitas vezes nos contos, né, nos diferentes contos, do personagem mais velho ter uma postura e da personagem mais nova ter outra. E aí o silenciamento que a Vima fala no pós-fácil, né, me pareceu muito como que o silenciamento das personagens fosse um grito do próprio autor, sabe, para a população. E aí eu entendo como esse livro se tornou um clássico em Moçambique, né? E ele foi tão lido e tão bem recepcionado pela população, porque
o tempo todo parece que ele está chamando os jovens para a ação, de alguma forma, em alguma medida, a partir dos contos, né? E a narração da criança, percebendo essas situações de opressão ao longo das situações dos contos, diferentes contos, né? E questionando o adulto e recebendo um tipo de resposta, foi uma forma mesmo de simbolizar esse poder, né, da criança nessa transformação da sociedade. Então, isso me pegou muito, e eu acho que isso tem muita relação com o que a gente vê hoje, né, o que a gente espera desse protagonismo infantil, do que a gente espera e do que a gente trabalha para que as nossas crianças também se posicionem e se posicionem no mundo, assim, né, que elas lutem para romper as opressões que elas vivem, né? Então, acho que é muito nesse sentido, assim. Eu vou pedir para a Deise ler um dos contos curtos e que conversa com isso que você está falando, porque tem um momento que a mãe diz algo muito bonito para o filho, e que é uma criança, e que é um dos contos mais lindos do livro, que se chama Mãos Pretas. As Mãos dos Pretos. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas, a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim mais claras. A dona Dores, por exemplo, disse que Deus fez-lhe as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa. O senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando as Coca-Colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse que tudo que me tinham contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim. Antigamente, há muitos anos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes usados e, para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tens, escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia. Depois de contar isso, o senhor Antunes e os outros senhores que estavam à nossa volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o senhor Frias chamou-me, depois de o senhor Antunes ter sido embora, e disse-me que tudo que eu tinha estado para ali a ouvir, de boca aberta, era uma grandessíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia. Que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho num lago do céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada, e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos pés, antes de se vestirem e virem para o mundo.
Mas eu li num livro que, por acaso, falava nisso, que os pretos têm as mãos assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco de Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que a dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e gretadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa é que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia desta questão, e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não dissesse logo o que pensava disso tudo. Quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa. E mesmo assim a chorar, agarrada à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isso. Deus fez pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro, não sabes, e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens, que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou minhas mãos. Quando fugi para o quintal para jogar a bola, ia pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido. Antes de abrir aqui para as perguntas, foi inevitável pensar, né, nesse recente episódio que a gente teve do Coisa de Preto. E eu queria abrir o microfone aqui para o Oswaldo, se quiser comentar, e a Luciana, rapidamente, sobre essa questão que ganhou as redes sociais, e tão perto aqui da Semana da Consciência Negra. E depois a gente abrir para as perguntas. Então, Coisa de Preto. Sabe o que é? Essa história da mãe aí me deu uma balançada. Bom, Coisa de Preto, né? É que, como a maioria das pessoas que está aqui é branca, ou quase brancas e tão ricas, porque já que o Caetano diz que é quase pretos de tão pobres, essa riqueza que vocês trazem aí dentro de vocês me fazem entender que talvez ninguém faça a menor ideia do que é ouvir a expressão Coisa de Preto. Lá no tempo do Império, Dom Pedro II, pai dos pobres, pai do povo, e lá começou a haver muita alforria, muita carta de alforria, muita gente trabalhando de aluguel, muito escravizado. Eles punham lá na Caixa Econômica, né? E aí os caras compravam suas cartas de alforria. E aí se criou uma lei. O voltava
Ia para a cadeia e podia ser reescravizado, mas ia para a cadeia e só saía se arrumasse um emprego. Não sei como é que arrumava emprego dentro da cadeia, mas, de qualquer forma, essa era a lei. E essa lei chegou até 1988, ou seja, no centenário da abolição. Acabou com a Constituição de 88. E aí eu me lembro de um dia sair dali da Praça da Sé, pegar a Rua Direita, Praça do Patriarca, Viaduto do Chá, Barão de Itapetininga, e chegar na República. Nesta caminhada, eu parei 6 vezes, abordado pela polícia, que me pedia documento. Eu era jovem, devia ter mesmo cara de suspeito. 6 vezes me pediram documento, eu fazia de propósito, tirava a carteira de identidade, e de propósito eles diziam, isso não é um documento, isso é documento de vagabundo. O documento é carteira de trabalho assinada. Aí eu tirava, né? E eu me lembro que nessa época eu já era jornalista, trabalhava na Folha, e eu fazia de propósito. Aí eu tirava a carteira, mas também tirava a carteirinha do jornal. Aí dispensavam, então ia. Quando chegou na 6ª vez, chegando aqui na República, eu comecei a rir. Achei um absurdo. Sabe por quê? Porque este é o conceito de coisa de preto. Né? É isso que se pensa dos pretos. Né? Como diz o Caetano, tão pobres, quase pretos de tão pobres, e ele continua. E nós sabemos como se tratam os pretos. Então, mesmo que dê para a gente até falar assim, gente, que relevância há na frase, né? Dita assim, não é um discurso, o cara deixou escapar, etc. Mas nós estamos falando, olha, para a Globo ter afastado o cara, é porque a pressão foi muito grande. Né? Não é possível. E olha, a Globo não afastou o cara uma semana depois. Foi uma coisa quase que instantânea. Não que os Marinho não sejam racistas, mas parece que a pressão foi grande demais. Mas sabe por que a pressão foi grande demais? A gente não cagar na entrada e cagar na saída é difícil. A gente ter cabelo ruim é difícil. A gente ser mal cheiroso é difícil. Essas mulheres negras terem que declarar a sua solidão publicamente é difícil. Então, coisa de preto não é mole. Não ser preto é maravilhoso, eu adoro. Né? Até 2 anos atrás eu tocava prato na bateria da Vai Vai. Né? Eu não queria saber, eu queria viver toda a minha negritude no completo. Porém, essas coisas são ditas tão naturalmente e de forma tão contundente que é destrutiva da alma da gente. E como eu não tenho alma branca, aí destrói com mais rigor. Isso é muito mal. Eu acho que até as brincadeiras... Não, mas é brincadeira, né, negrão? Brincadeira, pô, que isso. Os meus melhores amigos são pretos. A nossa empregada come na mesa com a gente. Porque é sério a gente entender... Desculpa que eu estou me estendendo, mas já vou encerrar. É sério a gente entender que até 10 anos não havia racistas no Brasil. Não havia racistas no Brasil. Quer dizer, havia sim, mas ninguém era. Ninguém era racista no Brasil e conhecia o vizinho, o pai, principalmente se ele arrumou uma mulher preta ou se ela arrumou um homem preto. Aí o pai tomou lá uma atitude qualquer e tal. Mas ninguém era.
E agora parece que é chique ser preto, ser racista, né? Você faz questão de agredir a Maju, a Thaís, e imagina Oswaldo Faustino, né? Então é doloroso. Eu só coloco assim, coisa de preto é uma expressão que não é muito menos dolorida do que a gente cagando na entrada ou na saída, que não é muito menos dolorida do que nos sentirmos o cão tinhoso. É isso que eu penso. Obrigada, Oswaldo. Bom, nem vou me estender muito, Oswaldo já falou, né, brilhantemente. Só queria relacionar essa ideia de coisa de preto com o conto que foi lido, né, porque a mãe, e é um trabalho que a gente faz hoje com as crianças negras o tempo todo, né, de reforçar a sua autoestima e de trazer uma outra visão, né, do que é ser negro, para além do que se fala, né, do que a sociedade racista fala que é ser negro, né? Então, essa mãe no conto trouxe uma outra visão do que era a negritude para essa criança, né? Que é um processo que a gente está aí o tempo todo fazendo com as nossas crianças, trazendo uma visão positiva de negritude, uma visão que faça essas crianças entenderem que essa expressão coisa de preto, para elas não faz sentido nenhum. Né? Para a nova geração, para as crianças da idade das minhas filhas, né? Para a geração que está vindo, que os pais estão trabalhando muito nessa autoestima, eles não conseguem entender o que pode ser falar que fez coisa de preto. Porque eles não estão introjetando esses valores, né? Que estão sendo postos de fora, que o preto é inferior, que isso e aquilo. Então, tem muita relação assim, com o conto e essas leituras que a gente pode fazer, né, de um texto que foi escrito há muito tempo e o que a gente vive hoje, né? Então, era só isso. Assim. Legal. É bom saber que tem esses antídotos rolando. Eu só queria lembrar que uma das histórias contadas é aquela concepção do Macunaíma, né? No Macunaíma a gente tem exatamente essa história do banho, né? Essa coisa de que para os pretos só sobrou a palma da mão e o pé. Mostra, porque o Macunaíma é uma coleta que o Mário fez do pensar popular, né? De tudo. O Mário era brilhante pesquisador. E então, mostra que isso já não era Brasil, que isso é mundo, né? Se lá em Moçambique se pensava esse tipo de coisa, provavelmente isso foi contado pelos portugueses. Contaram lá, contaram aqui, e a gente tinha a mesma história. Bom, acho que seria legal a gente abrir agora para as perguntas do público. Alguém gostaria de participar? Beleza. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel. E eu queria, mais do que fazer uma pergunta, dividir uma impressão aqui com todos vocês presentes, muito mais do que um juízo, uma análise própria do livro. Eu não estou analisando o livro, estou pensando aqui como um leitor, e muito menos imaginando que um jovem, né, de 22 anos teria um projeto de transformar o livro em um clássico. Mas, para além da intenção do autor, eu fico imaginando por que o livro se tornou um clássico, né? E aí me vem uma certa viagem, que tem uma orientação estética e política no livro, que me parece muito latente, que é de um lado, do ponto de vista estético, a gente tem um lirismo, o livro é carregado de lirismo, e do ponto de vista político, carregado de revolta, né? Vejam vocês que eu estou falando revolta e não estou falando ressentimento. Nesse sentido, eu fico pensando que o cão tinhoso tinha olhos azuis, na possibilidade, essa é uma mera possibilidade, do cão tinhoso ser o europeu, ser esse outro que, na verdade, é o opressor. E a necessidade de matar o cão tinhoso seria de resistir à opressão do colonizador, né? Mas para resistir, você precisa matar o colonizador para matar o colonizador que há em você, para reexistir. Então, eu fico imaginando se seria possível aproximar, nós matamos o cão tinhoso, com, por exemplo, a teoria e o pensamento do Frantz Fanon, que defendia que, para ser revolucionário,
mesmo é preciso cortar a cabeça, né, do colonizador. É basicamente isso. E só um adendo. O William Vac foi afastado não porque ele é racista. Ele foi afastado porque o vídeo viralizou. Não é porque a Globo, né, é boazinha, não. E, enfim, recentemente o César Benjamin, que se dizia de esquerda, hoje é secretário de Cultura, secretário de Educação do governo Crivella, também andou falando bobagem aí, né? Racistas não passarão. Obrigado. Obrigada. Vamos lá, gente? Mais. Eu sou Luiz. Eu queria fazer uma provocação aqui sobre isso, porque eu acho que um elemento fundamental nos textos do Onuana, nesses contos, não simplesmente a questão do colonizador oprimindo o colonizado, mas também a questão do colonizado se convencendo da sua inferioridade. Todo o trabalho que se faz do convencimento da inferioridade do colonizado, no caso de Moçambique, no caso de África, você tem a questão da colonização e do racismo, né, de cor. Em outros lugares, o racismo não é contra o negro, é contra simplesmente outro, às vezes nem sequer outra raça, né? Outra tribo, simplesmente, né? Mas, e essa questão do Onuana, eu estava vendo recentemente uma coisa interessante que nós temos hoje, né? Que alguém fez, eu não me lembro agora quem, mas alguém fez uma pesquisa aqui em São Paulo, na Polícia Militar, né? Com a maneira como os policiais militares são treinados para identificar um suspeito, né? Isso gruda também com o que ele falou sobre o passeio dele aqui da Serra República, né? E a coisa mais curiosa da pesquisa é que o típico suspeito é o próprio policial militar. Quer dizer, quando você vê todas as características, é o sujeito pardo, que usa roupa não sei como, que fala não sei de que maneira e tal, e você olha, isso é o policial militar. Então, a polícia militar faz um trabalho de convencer o seu soldado, né, a ver o seu irmão, né, quer dizer, a ele próprio como o estereótipo, como o arquétipo do criminoso, do suspeito de ser um criminoso, né? Então, este convencimento, esta questão, que eu acho que, para mim, é a parte mais interessante nesses contos do Onuana. Então, isso é só uma... Mas então aproveita para contar para a gente, o casal, né, que era uma das questões, como é que foi, por que trazer esse livro para o Brasil nesse momento? E como é que foi os bastidores aí dessa... Já que o autor não está aqui, conta um pouquinho dele, né, como é que ele recebeu essa história de vir para o Brasil nesse momento, né, o livro de novo. Bom, eu fora todos os agradecimentos a todos que estão aqui na mesa. Meu nome é Rosana, da Capulana. Eu queria deixar um agradecimento muito especial ao Onuana, né? Porque, para mim, ter esse livro hoje, ele é mais do que um produto, ele é uma emoção. Eu fui professora do Estado, sou aposentada já durante muito tempo. E eu lembro que, na década de 80, nós trabalhávamos aquele livro da Ática, Nós Matamos o Continhoso, de uma coleção, né, que já foi falada aqui, com os nossos alunos de sexto ano, de sétimo ano, né, sexta série, né? E trabalhávamos o Nigunga, do Pepe Tela, que fazia parte de uma coleção muito interessante. Não eram livros didáticos, não existia sequer, acho que a palavra paradidático, não me lembro muito bem disso, mas nós trabalhávamos a leitura com os alunos. Não havia lei de incentivo ao estudo da cultura indígena e afrodescendente africana, mas nós já trabalhávamos isso. Aí, depois, quando fomos a Moçambique, né, nós fomos em 82, trabalhar com educação, faltavam quadros, fomos trabalhar na formação de professores. Eu tivemos ambos a possibilidade de conhecer a literatura e o trabalho em educação lá. E o Onuana ainda era jovem, né? Vamos dizer assim, em 82. E
eu não fui trabalhar com literatura, eu fui dar aulas, tal, mas quando eu voltei ficou sempre aquela cócega de trabalhar trazer essa literatura moçambicana. Tivemos há pouco a Ana Flink e um escritor nosso, Francisco Noa, falou uma coisa que é verdadeira. A literatura moçambicana não é um autor ou 2 autores só que estão no Brasil, ela é muito mais do que isso. E a Capulana tem esse projeto de trazer, que se chama Vozes da África, trazer essas vozes para cá, que não são 1 ou 2, são muito mais do que isso. E, como nós trabalhamos lá, conhecemos muita gente, um belo dia, Angulane Bacacossa, devo agradecer muito a Angulane, que também é um dos nossos escritores, falou: Rosana, o Onoana está no Brasil, está no Rio de Janeiro. Foi agora no meio do ano. Eu acho que foi a passagem mais cara que a gente brinca de avião. Ela falou: vamos amanhã conversar com o Onoana. Fizemos contatos e ele foi muito, muito generoso em me receber, 30 anos depois que eu já tinha voltado ao Brasil, né? E eu levei aquele meu livrinho, aquela minha edição antiga, para ele autografar, né? Eu tenho até uma edição aquela anterior da Associação de Escritores Moçambicanos, da AEMO, e ele nos recebeu no hotel durante um intervalo das atividades dele naquela atividade dele naquele instituto de pesquisa. E conversando com ele, eu falei assim: puxa, mas como é que está o seu livro, né? O Cão Tinhoso, ele já foi republicado? Como é que está seu contrato? Você gostaria de publicar com a Capulana? Foi super ousado, me senti até um pouco invasiva, né? E ele é uma pessoa assim magnífica, portentosa, né? Alto, assim, muito eu me senti assim tão pequenininha, né? Aí ele falou assim: não, eu publicaria. E ele me deu. Ele falou assim: me manda um projeto do contrato que a gente assina. E eu não acreditei, né? Então, eu já cheguei no hotel, já fiz a minuta do contrato, aquela coisa rápida. Eu falei: não vou perder uma coisa, eu estou sonhando, né? E, de fato, nós tivemos um trabalho, a equipe toda da Capulana viveu muito esse livro. E, para nós que trabalhamos com esse livro desde a década de 80, quer dizer, ele faz parte da nossa história. Ele foi muito generoso, ele revisou o livro. E, no meio dessa história, surgiu um conto que não fazia parte do livro, que é o Rosita até Morrer, que tinha sido só publicado 2 vezes em periódicos, em revista e jornal, no Jornal Notícias, né? E pedimos autorização para ele para incluir, ele não se opôs, mandou os originais para a gente. Então, é uma pessoa muito presente, responde aos e-mails, fez a revisão minuciosa, ele é jornalista também, né? Ele é jornalista de formação. Acabou de lançar um livro de ensaios que se esgotou no lançamento, né? Então, para nós, isso assim, é história, quer dizer, é uma coisa que a gente vem vivendo, a história do Cão Tinhoso já desde a época que eu dava aula no Estado, em Osasco, lá no Rochidale, eu sou formada em 80, né? Então, nós já trabalhávamos, né, a literatura africana no ensino, sem que isso fosse uma obrigação, né? Então, eu queria agradecer ao Onoana, agradecer a todos vocês, que somos pessoas que querem difundir. Por que ele é um clássico? Aliás, tem uma informação que nós colocamos no livro, ele está nos rankings entre os 100 mais importantes livros da literatura africana, mundial do século XX. Né? Ele está ali classificado. Né? Então, acho que foi uma obrigação mesmo, né? Não é a gente tinha o dever de republicar esse livro. Eu nunca entendi por que esse livro tinha saído do catálogo, né? Eu falei, não é possível que esse livro está fora do catálogo, ninguém teve essa brilhante ideia, não é possível, vamos tentar. Há outros ainda que estão numa situação, estão no limbo, não dá para entender por que eles estão tão obscuros, e no momento em que essa questão é discutida. Na época que a gente dava aula não era tão discutida, né? Então, um presente que nós nos damos, né? Essa edição, né? Agradeço a todos vocês, aos leitores da ISE, que nos acompanham há tanto tempo, todos que estão aqui presentes, tá? E vamos continuar levando essa literatura para frente, tá? Muito obrigado por vocês, tá? Mais alguém? Vamos lá. Claro. Fala o nome de vocês também. Boa noite a todos. Eu sou Paulo, moçambicano, e fico muito feliz de saber desta edição deste livro. Todos os moçambicanos alfabetizados em Moçambique depois de 75 leram este livro na escola. Então, isso acho que também explica um pouco a importância deste livro na nossa cultura e a maneira como isto foi sempre trabalhado na escola.
eu queria trazer, assim, trazer um elemento novo aqui para discutirmos, já de elementos que foram trazidos aqui do próprio Cão Tinhoso, com relação ao significado, né, desse cão e desses olhos azuis, e eu queria talvez trazer um outro elemento para refletirmos a respeito disto, e mesmo da questão do empoderamento das crianças. Às vezes a gente tem uma ingenuidade, né, de pensar que basta lutar contra o opressor e vencê-lo, que isto resolve o nosso problema, né? E eu acho que este conto ele nos traz essa ideia de que aquele olho azul que a gente pretende combater, a gente também se identifica com ele. Ele também nos é um objeto de desejo. É o olho azul que eu quero matar, é o olho azul que eu quero ter, né? Isto faz parte da realidade do preto que quer matar esse olho azul, né? E, pensando um pouco até no Totem e Tabu, do Freud, né, eu penso que matar o cão não significa só exterminar o que ele significa, o que ele representa. Matar o cão significa também me apossar daquilo que o cão significava. E hoje em Moçambique a gente vive isso. A gente vive em Moçambique hoje um problema gravíssimo de racismo dos pretos com os pretos. A gente vê hoje aqueles pretos que participaram da Revolução, que são quem está no poder atualmente, vivendo esse papel de extrema opressão com os seus semelhantes. Isto é um problema para nós. Hoje o cão tinhoso em Moçambique tem olhos pretos, não tem olhos azuis. E eu fico pensando que a gente precisa... quando empodera as crianças, e quando faz esse trabalho, quando eu digo empodera as crianças, é como um representante de tudo que a gente faz para pensar no que fazer para o oprimido deixar de sê-lo. É pensar também em superar essa ideia de que, às vezes, empoderar significa só trocar de lugar. É isso. Quer comentar? Queria responder para o Gabriel, e agora, como você disse isso, eu já vou... dizer, mas desdizendo, tá, Gabriel? É o seguinte, tudo bem, esses olhos azuis podem representar o colonizador. Porém, o cão tinhoso é puro sofrimento. Puro, 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 puro. Vocês viram a descrição? Para quem não leu, mas quando ler... Eu estou dizendo, eu já tinha lido 4 vezes, a 5ª vez eu não cheguei ao final porque eu chorava copiosamente, né? Porque não é brincadeira. Você tem razão, o oprimido se espelhar no opressor. Isso é o tempo todo, a gente sente isso, e a realidade tem mostrado isso. Porém, aquele cão tinhoso lá, desse livro aí, ele, além das feridas, ele treme o tempo todo. O tempo todo. Aliás, ele roça as pernas do narrador, e quando ele sente que ele vai ser morto, ele cola no narrador, e o narrador não quer ser o cão tinhoso, ele quer salvar o cão tinhoso. A Isaura muito antes de se falar em matar o cão tinhoso, ela era um cão tinhoso. Todos a tratavam exatamente como tratavam o cão tinhoso. Os outros cachorros cheiravam o rabo do cão tinhoso e o atacavam. E aí a molecada fazia isso com a Isaura. Humilhava a Isaura o tempo todo. Era uma pessoa... completamente deslocada, apesar de ser uma menina, como eram aqueles meninos. Bem, que não tem outra menina na história, né? Talvez também haja uma visão machista ali naquela sociedade. Mas é legal, eu só queria dizer que você tem absoluta razão.
quando muitas e muitas vezes, eu me lembro que nas muitas ações que nós fazíamos quando éramos dos clubes sociais negros, os nossos bailes eram exatamente os bailes que os brancos faziam. Mas nós não podíamos entrar nos clubes deles. Nós não entrávamos no Elite, nós não entrávamos no tênis clube, né? Aliás, os diretores do Elite, do tênis clube, se fosse em Jundiaí, era jundiaiense, se fosse em Piracicaba, era o piracicabano, que era o clube da sociedade local. Nós não entrávamos lá. Mas nós, muitas vezes, recebemos terreno para construir o nosso próprio clube, porque, afinal de contas, nenhum daqueles caras queria ter filhos mulatos. Então era bom que nos deixasse afastado, mas todos eles eram beneméritos da sociedade dos pretos. Então eles eram homenageados, assim como o Dória foi agora com o reitor da Zumbi, né? Porque o Dória fez muito pela comunidade negra. Oswaldo, vou pedir para você fechar o teu pensamento. Já quer que eu me despeça? Não. É que a Vima quer comentar também a... Então, encerrar o teu pensamento agora para a gente partir para as perguntas. Eu só queria dizer que eu não consegui ver o opressor pelo sofrimento que esse bendito tem. E o opressor é puro privilégio. Tá bom. Antes da tua pergunta, que você ficou de colocar, a Vima acho que quer comentar também alguma questão. Já comenta o que ele perguntar. Meu nome é Ronaldo, boa noite para todo mundo, antes de tudo. Eu li o Nós Matamos o Cão Tinhoso, já tem alguns anos, li o livro mesmo, faço letras, e acabei me envolvi muito com a narrativa, não só do Cão Tinhoso, mas dos demais contos. Especificamente As Mãos dos Pretos, eu gostei muito. E esse ano eu tive uma relembrança desse conto. Acho que está sendo um ano efervescente racialmente, e na Flip teve um caso de uma senhora que retrouxe uma história, e a narrativa que ela traz é justamente essa história da Mão dos Pretos, né? E aí, ouvindo essa história, eu consigo sentir a graça do Ron Huan e o potencial dele, que é retrazer esses mitos, não sei se mitos, mas estereótipos racistas, que está no Padre Antônio Vieira, está no Mário de Andrade, está na boca do povo, de alguma forma, e contar essa história racista, mas não num tom só de revolta e de denúncia. Eu acho que é aí que está a diferença dele. Eu acho que ele coloca a possibilidade da transformação e que encaixa diretamente com a ideia do empoderamento. E aí eu tenho uma pergunta, acho que um pouco para a Vima e um pouco para você também, que cai no sentido de como o Ron Huan, vocês sentem que ele trabalha essa possibilidade de quebra do racismo a partir do ponto de vista que todos os narradores são crianças. Então, como a gente pode fazer uma leitura disso, de um combate ao racismo da perspectiva infantil? É isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho e vou começar a tentar costurar um pouquinho alguma coisa que aparece já na fala do Gabriel ali, né? Eu acho que você acerta muito quando você fala sobre esse lirismo, que tem tudo a ver com essa perspectiva infantil, né? E é nesse sentido, acho que tem um diálogo muito estreito com essa obra do Onuana, né? E a obra toda do Ondiak, né? Um escritor de Angola que também cria aí protagonistas infantis que vão lendo o mundo a partir da sua perspectiva, né? E você falou em revolta, mas essa revolta, alguém aí já fez uma espécie de ajuste aí? Ela é sobretudo silêncio. Ela não é uma revolta, ela é uma revolta trabalhada, representada de uma maneira muito específica, né? Porque as personagens não chegam sequer a expressar verbalmente, quer dizer, não há ação do ponto de vista do combate às opressões e ao racismo, e elas sequer chegam a formular talvez uma resposta mais, quer dizer, uma reação, né, mais frontal a essa opressão. E aí talvez eu acho que o que você traz faz muito sentido, né? Quer dizer, esse potencial da criança que mais pergunta, mais quer entender do que responder, que é o menino das Mãos dos Pretos. Mãe, por quê? Mãe, por quê? Né? E é um menino que vai colhendo um pouco diferentes perspectivas sobre essas diferentes narrativas sobre o fato de as palmas das mãos dos pretos serem brancas, né?
até se emocionar e levar a mãe a uma emoção extrema quando ela dá essa resposta que é absurdamente bela, né? Para além de constatar que todas as palmas das mãos são brancas, de negros e brancos, ela vai além, né? E diz, olha, cada um é responsável pelas suas ações. E aí, nesse sentido, ela vai, me parece, responsabilizar os brancos, né, pelo racismo, pela exploração, pela opressão, né? Então, eu acho que é isso. Tem um potencial que o livro ele é especialmente interessante porque ele não traz... Ele, eu acho que traduz muito bem essa atmosfera de opressão, né, de exploração e de opressão, mas ele não traz né, ainda que essa também seja a atmosfera, né, contextual, fora do livro e, de algum modo, dentro do livro. A gente está em 64, é o ano que se inicia a luta armada em Moçambique. Né? Então, assim, a resposta, de algum modo, estava dada, estava em curso, que era a luta armada contra o colonialismo, mas isso não chega a ser formulado de maneira explícita no livro, né? A ponto de a figura, e aí eu termino, do cão tinhoso ser tão controversa, né? A interpretação dessa figura, né? E aí eu trago também a crítica canônica, porque não só a literatura pode ser canônica, mas há uma crítica canônica, a uma professora chamada Inocência Mata, que atua em Lisboa, e ela tem, né, ela publicou um texto que é um texto clássico, né, de interpretação sobre esse conto, e ela vai afirmar que o cão tinhoso é a metáfora do colonialismo, né? E esse sofrimento, porque é um cão moribundo, né, não é de fato um cão no auge do seu esplendor, muito pelo contrário, né, é um cão que está se desfazendo ali. E ela vai ler, então, justamente como uma metáfora desse colonialismo que está em vias de ruir, né? Por outro lado, daí a complexidade do livro, é muito interessante pensar nessas crianças, que são as protagonistas, junto com o cão, que são crianças, algumas delas muito brutalizadas, elas são portadoras de uma violência, né, quer dizer... E talvez, em alguma medida, sejam elas mesmas produtos do próprio colonialismo também, né? E aí, nesse sentido, né, o Fanon apareceu, eu lembro aqui do Memmi, retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Quer dizer, qual é essa identidade do colonizado diante das atrocidades, né, do colonialismo? Quer dizer, definitivamente não se parecer com ele. Né? Então o quê? Né? E outra coisa complexa é que a gente fica com muita pena do cão. Né? A gente chora por ele, né? Ao mesmo tempo, então fica tudo muito confuso. Né? Que é a apropriação do Ondiak, né? O conto do Ondiak se chama Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. E ele narra uma situação em sala de aula que crianças do 8º ano leem o conto em Luanda, né? E é uma comoção entre as crianças angolanas. Todas elas choram pelo cão tinhoso, né? E aí, falando sobre clássicos, né? Um conto que vai inspirar um outro conto, né? Escrito num outro país africano, né? Esse poder referencial do Onuana com essa obra, né, de inspirar outras produções, né, faz dele também um livro assim, paradigmático das literaturas africanas. Bom, eu acho que a gente está... você quer fazer uma pergunta ainda? É muito mais um relato, na verdade, porque eu faço letras também na USP. E é interessante porque, quando eu li a primeira vez o Nós Matamos o Cão Tinhoso, eu li numa matéria que foi muito importante, foi Africana Zoom, em que eu li, ao mesmo tempo, um outro conto que foi muito importante, de um outro autor chamado Arnaldo Santos, acho que se chama Vitória, o nome do Menina Vitória. E foram dois contos muito importantes, porque, na minha vida, enquanto leitor, eu não gostava muito de ler, e eu fiz letras meio que por impulso. Falei, é fácil de passar, eu vou passar, eu vou entrar. Aí entrei, acabei entrando, mas... não tinha aquele feeling para ler, para se tornar leitor, querer ler e conseguir ler uma boa quantidade de livros durante uma semana, um mês e tal. E quando eu li o Nós Matamos o Cão Tinhoso, eu fiquei pensando muito nessa relação de diferença e nessa relação de repulsa e nessa relação de
de ignorância que todos sentem pelo Cão Tinhoso e por uma linha racial que existe muito forte no conto e que não é explícita. Ao mesmo tempo que é muito explícita, ela não é explícita. Porque o narrador parece que ele não se debruça explicitamente dentro da questão racial. A questão racial simplesmente emerge do conto. E isso é a mesma sensação que eu tenho com esse outro conto, que é o Menina Vitória, que parece que a tensão racial emerge do conto. E eu comento isso da minha relação de experiência, porque eu penso como eu, na faculdade, que passei lá por uma contradição racial minha vida inteira, lendo esse conto, eu tive uma relação de identidade com esse conto, tive uma relação de autopercepção com esse conto, e tive uma relação de construção de leitor dentro desse conto. E isso dentro da faculdade. Aí uma pergunta para vocês, eu queria que vocês discutissem um pouco. Qual é o poder que esse conto, que um livro como esse tem dentro da autoidentificação dos alunos, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio? Porque eu imagino o Brasil tendo uma contradição tão enorme, racialmente falando, tão particular, dentro de uma questão global, né? Quando a gente debate questões raciais. E qual que é o valor desse livro dentro desse debate racial e dessa contradição racial que é o Brasil, dentro de uma questão escolar e educacional? Essa questão racial, uma coisa que me chamou a atenção é que ela aparece principalmente nesse conto das mãos, né? Ele está falando o tempo todo, no livro, ele fala dessa relação de opressão, sem trabalhar muito essa questão racial, e quando chega nesse conto das mãos é que ele se aprofunda nisso. Eu acho que Gente, eu tenho uma assistente sempre. Fala seu nome. Pronto, agora já foi. Eu acho que essa relação com os alunos, né, deve funcionar muito com os alunos de escola pública, principalmente, onde tem um público que está numa situação mais vulnerável, né, e tem uma população negra muito maior, que eu acho que vai ter essa empatia, essa identificação com o cão e com a situação que o cão vive, né, ao longo de toda a narração. Eu acredito que esse ponto deve tocar muito, né, nos jovens, nas crianças, assim, de um modo geral. Eu fiquei pensando nessa questão da opressão que hoje Moçambique vive, né, dos negros oprimindo outros negros, e isso tem, não sei se tem esse viés racial que você colocou quando falou, mas tem essa visão de estrutura de poder, né? Que quando o oprimido ocupa o poder, ele acaba oprimindo outros, né? Nesse modelo de estrutura de poder que a gente vive. E a gente vê isso num dos contos do livro, no Papá, a Cobra e Eu, né? Que a gente vê uma família negra que é oprimida ali naquela situação pelo colonizador branco, que também realiza a mesma coisa com outras pessoas negras, né? E a gente vê essa hierarquização das pessoas ali naquele espaço. Então, isso é um fluxo, né, que a gente tem que começar a trabalhar para romper isso, mas não sei se tem tanto esse viés racial, né, de ser racista com o outro, ou mais com essa questão do poder, da estrutura de quem tem o poder, né, e como lida com isso. Então, acho que pontuei um pouquinho do que cada um falou. Sim. Eu queria só, mais do que tudo, eu também sou professora, e eu queria só chamar a atenção para quem trabalha, ou para quem lê, o leitor, que essas crianças do Conto do Cão Tinhoso são crianças que estão na escola. Então, nós já temos um grupo de crianças escolarizadas que têm acesso à escola. Há um momento nesse próprio conto que elas têm contato com as crianças ditas, entre aspas, do mato, que elas encontram pelo caminho, que até falam outra língua, entre aspas, né? E dentro da escola, eu acho magnífico esse conto. Quanto mais a gente lê durante décadas e décadas, cada criança
praticamente, o quem é o português, tem o monhé, num dado momento, que é o indiano, que é filho de comerciante. Tem vários tipos na escola, todos eles com acesso à instituição, à educação regulamentar, que outros não têm. Então, não é só uma questão de branco e negro. Eu acho que o Oana aí, realmente, eu falo, entre aspas, que ele surtou mesmo, né? Ele conseguiu colocar, num dado momento, tanta coisa que a gente vai lendo e relendo. E, então, são tipos que não é uma história, não é uma fábula, simplesmente. É uma grande metáfora. E tem uma coisa também que eu queria chamar a atenção. Quando esteve aqui o nosso autor, o Aldino Muyanga, fez uma bela apresentação falando sobre os contos à volta da fogueira, que é uma prática africana, moçambicana. Em Moçambique são mais as mulheres, né, que são as contadoras, mas, de qualquer maneira, esse livro me parece que é muito isso, né? Quer dizer, esse círculo que foi falado, ele é retomado, né, nos outros contos. Esse menino, seja ele negro ou o protagonista, isso vai rodando. Se nós estivéssemos sentados aqui em roda, nós íamos fazendo uma leitura de todos os contos, nós íamos voltar, né? Lembra muito para mim o Vidas Secas, né? Que o Vidas Secas também, você pode começar a ler em qualquer momento e você, né, vai relendo. Para mim é praticamente uma novela, né? Houve sempre uma discussão, 7 contos, 8 contos, né? Quer dizer, como que entra a Rosita nessa história, né? Quer dizer, são histórias que formam uma grande história, acho que do Oana, né? E a grande pergunta que cala é por que ele não escreveu mais nenhum livro de ficção, né? É interessante, tem uma entrevista dele que ele conta por que ele escreve esse livro, vocês devem conhecer essa entrevista, e ele diz que era um pedido dos amigos na época, porque ele era jovem, que queriam que ele contasse histórias e que esses amigos fossem os protagonistas. Então, quando você traz essa questão de cada um deles, acho que representa mesmo um ser social ali daquela sociedade, daquela comunidade, porque ele traz mesmo a história de cada um que vive com ele ali, né? Bom, acho que o nosso tempo está chegando. Tem o livro ali, né, para quem quiser comprar e bater um papo ainda. Minha sugestão é a gente terminar lendo um trechinho do Rosita até morrer, que tem uma linguagem também diferente, né? E antes quero agradecer muito aqui a presença de todos. Foi um privilégio para mim também estar aqui e dar voz a essas vozes. Obrigada, Oswaldo. Obrigada, Luciana, Vima. E é Daisy ou Daisy? Daisy. Tá certo. E agradecer à editora Capulana, o Espaço Tapera Taperá. E vamos lá para o conto. E depois a gente segue. O conto é uma carta, então eu vou ler só um trechinho aqui. É curtinho. Minha boca não gosta falar coisa que meu coração está a dizer, mas minha cabeça fica maluco quando minha boca não diz. Eu gosto muito você. Às vezes eu penso, tu foi nos curandeiro arranjar remédio para eu gostar de você. Tu faz eu sofrer. Eu choro, eu zanga, eu esquece, eu gosto a você outra vez muito. Tu que não presta, tu gosta mulher similar do que draba você. Sou eu, rosa de teu coração, que manda esta carta para teu coração. Chico Mandlate está escrever carta também, manda os cumprimento. Chico não vai dizer ninguém coisa que escreveu para você.